Hoje, mais um ano termina, mas apesar de tudo que aconteceu nesse período, o que permanece em mim é a fé, a esperança e o amor. Isso me dá bom ânimo para prosseguir, com perseverança, na carreira que me foi proposta pelo Senhor Jesus. Porque durante todo o tempo que resta de minha peregrinação, eu vou continuar nesse caminho. Esse é o propósito da minha vida, que vai se concluir até o dia em que eu morrer. Então, isso é importante demais. Então agora eu sei que posso viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, praticando aquilo que Ele quer que eu faça. Porque eu tenho que obedecer a Deus. Isso é necessário, é importante demais. O ser humano tem que centralizar a sua vida em torno da centralidade de Deus e de Cristo Jesus também. Quando isso está bem estabelecido na vida de um homem, ele está com o seu propósito de vida cumprido, digamos assim, satisfeito. Ele está totalmente, como é que eu posso dizer, está totalmente realizado em Deus. Dessa forma, ele vive com essa alegria, com esse propósito, com essa viva esperança de que no futuro, mesmo depois que ele morrer, ele estará com Cristo e com Deus. Então, cada dia que vivemos nesse mundo, ano após ano, enfim, não importa o que aconteça, nós devemos sempre agradecer a Deus. Continuar olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para que assim tenhamos esse bom ânimo, essa alegria, essa esperança que nos move em direção ao propósito que Deus quer que possamos cumprir dia após dia. Então, durante todo esse ano, Ele esteve comigo todos os dias. Não me desamparou em tempo algum. Pelo contrário, Ele cuidou de mim. Nesse período desse ano, eu pude lançar toda a minha ansiedade sobre Ele. E Ele cuidou de mim. Esse cuidado é perfeito. Se eu tentar cuidar de mim mesmo, vai dar errado. Mas quando o cuidado é feito por Deus, aí os benefícios disso, os bons resultados disso acontecem na minha vida, sem dúvida alguma. Então, eu estou alegre por esse ano ter chegado ao fim. Concluído mais um período de coisas importantes que foram feitas. Tudo sob a direção de Deus. O propósito dele foi cumprido através da minha vida. Então, ele vai continuar sendo aquele em quem eu confio. E nada vai mudar isso, em tempo algum. Então, o meu coração está confirmado com graça e não com alimentos. Eu não fico pensando e me preocupando com coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Isso não me seduz mais. São coisas que não trazem nenhum proveito para mim em tempo algum. Aqueles que buscam essas coisas estão apenas correndo atrás do vento. Mas eu não estou correndo atrás do vento. Pelo contrário, eu estou correndo a carreira que me foi proposta com perseverança. Isso sim vai me fazer chegar no final aprovado. Esse é o meu objetivo. Então, eu espero que as pessoas agora, nesse último dia do ano, reflitam a respeito disso. Porque se a pessoa vive sem Cristo, sem Deus, sem esperança nesse mundo, quando chega nesse dia, ela não tem muito o que comemorar como um bom resultado, digamos assim. Ela apenas vai passar o fim de ano aí, fazendo festas, bebendo, dançando, enfim. Mas isso é muito pouco, digamos assim, porque aquele que está em Cristo tem em si mesmo a alegria do Senhor Jesus, a alegria da salvação. Ele celebra dessa forma, ele agradece, porque ele sabe que durante todo o período do ano,
Deus esteve com ele todos os dias, sem dúvida alguma. Deus o ajudou de várias formas possíveis, o abençoou, o fez progredir, colocou prosperidade na alma dele, assim como colocou na minha também. Então, é preciso que o ser humano agora possa entender isso. Porque não é pela sua força nem pela minha força. Nada que possamos fazer com nossas próprias forças pode superar aquilo que Deus faz por nós. Ou aquilo que Deus fez por nós durante esse ano. Então, isso é motivo de celebração, de alegria. É um conforto divino saber disso. Ter essa certeza nos impulsiona para a frente, para continuarmos com perseverança cada vez maior. Então, é preciso entender isso hoje. Porque dia após dia nós vivemos. E a cada dia que vivemos, temos que entender que basta a cada dia o seu próprio mal. Mas nós não podemos nos acostumar com o mal ou com as coisas erradas que acontecem no mundo. Nós não podemos aceitar isso numa boa, como se fosse normal. Então, é preciso que possamos nos conscientizar de que devemos fazer algo para diminuir a ação do mal no mundo, onde muitas pessoas, infelizmente, estão, como é que eu posso dizer, estão sendo reféns desse mal. Estão com medo, estão inseguras, não têm paz em si mesmas. O mal que as cerca, as sufoca. Coloca medo, coloca depressão, coloca angústia, coloca medo. Mas é preciso, por causa disso, entendermos que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus é que guarda essas pessoas, principalmente da ação do maligno, ou seja, do diabo de forma geral. Então, é preciso agora que a humanidade abra os olhos, porque Deus é aquele que pode fazer algo pelo ser humano, que às vezes o ser humano não consegue fazer. Às vezes o ser humano é impotente diante de certas situações, mas Deus é onipotente em qualquer situação. Ele resolve. Então, é preciso que agora a humanidade comece a confiar em Deus. E quando isso acontecer, essa pessoa estará segura, porque Deus será o seu refúgio e fortaleza e o seu socorro bem presente nas tribulações que eles vão passar ao longo dos anos. Isso é bom demais. Então, é preciso que as pessoas agora entendam que Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele nos quer bem. Ele enviou o Senhor Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor Jesus é o único caminho que pode nos levar a Deus, sem dúvida alguma. Essa reconciliação do ser humano com Deus tem que acontecer. A justificação do homem com Deus tem que acontecer para que tenhamos paz com Deus. Isso é importante demais. Então, é preciso priorizar as coisas importantes que possam fazer com que a relação entre o homem e Deus seja perfeita. Isso tem que ser valorizado, é a prioridade. É o objetivo do ser humano fazer isso. E o ser humano consciente não pode errar a esse respeito. Pelo contrário, tem que acertar. Porque o homem tem que retornar à sensatez e se purificar do erro de não estar, como é que eu posso dizer? Não estar totalmente em Deus. Às vezes as pessoas confiam em si mesmas, confiam em sua própria força, em seu próprio poder, mas em relação ao poder de Deus, o poder do homem é insignificante. Então, é melhor confiar em Deus Todo-Poderoso,
Quando você tem o Todo-Poderoso ao seu lado, como o seu único Deus verdadeiro, em seu coração, em seu corpo, alma e espírito, você está totalmente confiante, você está seguro. Porque Ele não vai te desamparar em tempo algum, em nenhum momento do ano. Então é hora de refletir sobre essa questão. Porque você não pode viver sem Deus, o seu Criador. Tendo a Ele como Pai, você tem que ter a Ele como seu Pai, sem dúvida alguma. E tendo a Deus como Pai, Ele vai cuidar de você como se você fosse um filho dele mesmo. Então, essa é a melhor coisa que pode acontecer. Então, é hora de que o amor, ou melhor, que a fé, a esperança e o amor esteja em nossas vidas, constantemente. Para que assim possamos buscar o Deus vivo e verdadeiro, com integridade e inteireza de coração. Para que possamos servir a Ele com pureza, com santidade, com obediência cada vez maior. Isso vai nos beneficiar de várias formas possíveis pela própria ação de Deus em nossas vidas. Então, é hora de nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Em qualquer ano que possa existir, qualquer dia, Ele vai fazer isso por aqueles que, sinceramente, fizerem isso. Então, eu espero que essa mensagem possa ajudar as pessoas. Existem muitas pessoas por aí hoje precisando de Deus. E é hora de achar a Ele. É hora do fim dessa carência de Deus terminar na sua vida. Para que você seja tomado por toda a plenitude de Deus. Assim, você vai estar realizado nele. Isso é o que é importante. Porque você e eu devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas por Ele, dia após dia, ano após ano. Isso é maravilhoso demais. É uma recompensa para quem crê nele mesmo, por meio do Senhor Jesus. Então, é hora das pessoas entenderem isso. Esse ano de 2025 termina, mas virão os próximos anos aí. E é nesses próximos anos, até o fim de sua vida, é que nós devemos confiar e contar com Deus sempre, para o nosso próprio bem. Então eu espero que o nosso próprio bem aconteça da parte de Deus para com todos nós. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.